Amados irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, recebam a paz do Senhor, deste humilde pregador, que nesta noite o Espírito Santo de Deus venha falar fortemente na vida de cada um. Assim como nas outras palavras, esta palavra também é uma palavra que irá tocar no profundo da vida de cada um de vocês. Que vocês possam abrir os seus ouvidos e, se achar necessário, que vocês fechem seus olhos para ouvir essa palavra e que vocês venham conjecturar junto com esse pregador. Conjecturar que eu venho falar para vocês, venho traduzir, que é imaginar, porque nesta noite eu venho trazer para os irmãos uma história. Deus me deu essa autoridade, Deus me deu a capacidade de poder pregar a palavra mediante histórias, criar histórias, conjecturar em cima de palavras, para poder levar e tocar no interior de cada alma. Nesta noite eu venho falar lá no livro de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, no capítulo 4, no verso também de número 14, lá assim se encontra escrito: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Mais à frente, em continuação, no capítulo 7, no versículo de número 38 e versículo de número 39, está escrito assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior correrão rios de água viva. Verso de número 39 está escrito desta forma: ora, isto ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber, que nele cresce, pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Eu venho falar mediante esses 3 versículos que o Espírito Santo tocou no meu coração, e é uma palavra que eu quero levar para a vida de cada um dos irmãos. Mas de antemão eu já quero agradecer por mais esta oportunidade de poder estar entrando dentro da casa de cada um de vocês, dentro da rede social de cada um dos irmãos. É de muito bom agrado que eu venho trazer uma palavra de Deus todos os dias para a vida de vocês. Mais do que nunca, eu me orgulho de poder fazer a obra de Deus, pois é uma forma que eu encontro de pelo menos um pouco eu poder retribuir a liberdade que Deus me deu quando Ele derramou o seu sangue, entregou sua vida na cruz do Calvário. Sei que eu nunca poderei chegar a retribuir tal atitude completamente, mas o máximo que eu puder fazer por Jesus, eu irei tentar retribuir. E uma dessas formas é pregar o Evangelho para as pessoas que não conhecem, para as pessoas que não têm intimidade com a palavra, e até para aquelas que têm intimidade também, que, se for de bom agrado, que escutem estas palavras deste humilde pregador, que eu simplesmente sou um vaso de Deus usado por Ele, e quem fala neste momento não sou eu, não é a carne, mas sim o Espírito de Cristo Jesus. Então, por essa liberdade que eu tenho, por essa capacidade de pregar a palavra mediante histórias, eu venho falar para os irmãos sobre uma mulher que era samaritana. Eu acho que essa é uma passagem que muitos irmãos que são cristãos evangélicos conhecem, mas tenho certeza que os irmãos que não têm intimidade com a palavra não conhecem, mas nesta noite vão passar a conhecer. Desde já eu venho falar para os irmãos que esta palavra, que esta passagem, diferentemente das outras que eu já trouxe na sua rede social, que eram curtas, esta palavra irá tomar um pouco mais de tempo,
dos irmãos, mas tenho certeza que ao final desta palavra irá valer muito a pena os irmãos terem escutado, porque é uma palavra que toca dentro do coração de cada uma. Esta é uma palavra muito conhecida dos cristãos, muito conhecida dos evangélicos, é uma palavra que todos adoram ouvir, é uma palavra razoável, é uma palavra clara, uma palavra sincera para a vida de cada um. Ali então, Jesus, junto com seus apóstolos, estavam em tal cidade, peregrinando, fazendo seus milagres, apóstolos fazendo os milagres, curando pessoas. Claro que naquele momento eles faziam milagres, mas ali não eram eles que tinham aquele poder, mas sim Jesus que dava autoridade, com o poder de Jesus na vida deles, para eles poderem fazer aqueles milagres naquelas pessoas. Quem não conhece a história de Pedro, que curou o paralítico na frente de Jerusalém, ali era a autoridade de Jesus, era o poder que Jesus deu na vida daquele homem, daquele apóstolo, para ele poder fazer tal atitude, tomar tal atitude. Então, irmãos, eu venho falar para vocês que ele saindo daquela cidade, indo para outra cidade, para continuar sua peregrinação, mas no meio do caminho eles teriam que atravessar uma cidade chamada Samaria. Essa cidade até então era uma cidade que naquela época era uma cidade desconvertida, era uma cidade odiada pelos judeus, era uma cidade que caminhava no pecado eterno, era uma cidade que caminhava para a destruição, aonde o escarnecedor predominava, aonde todos ali, como em todas as cidades, esperavam sim a volta do Messias. Mas diferentemente das outras cidades, eles andavam num pecado constante, nos pecados enormes. Era prostituição, era palavrões, etc e etc. Então, chegando lá em cima do morro, eles avistaram Jesus e os seus 12 apóstolos, a cidade de Samaria logo lá abaixo. Assim, irmãos, eu estou conjecturando, como eu falei no começo dessa história. Não sabemos ao certo como que aconteceu essa história, mas eu estou conjecturando, estou imaginando a história para poder tocar na vida de cada um de vocês. E que vocês fechem seus olhos e que vocês imaginem essa história, que será muito mais fácil dos irmãos poderem entender, será muito mais fácil do Espírito Santo de Deus poder entrar dentro de vocês, quem sabe até batizar os irmãos, não sei. Eu creio no poder de Deus, sempre criei. Por isso eu tenho essa autoridade que Jesus me deu para poder falar essas palavras para você. Então ali, Pedro virou para Jesus e falou: Senhor, nós podemos desviar dessa cidade, podemos ir por fora para chegarmos na outra cidade. Jesus então virou para eles, para os 12 apóstolos, e falou: não, vamos passar por dentro de Samaria. Senhor, mas nós não podemos passar por ali, ó Pai, porque essa cidade ela está amaldiçoada, ela está na perdição eterna. Traz um copo d'água para mim, fazendo favor. Ela está na perdição eterna. Nós não podemos passar por ali. Faz muito tempo que ninguém pisa na cidade de Samaria, a não ser as pessoas que ali nasceram, a não ser as pessoas que ali vivem, Senhor. E essas pessoas que vivem no pecado eterno. Mas ninguém sabe o trabalhar de Jesus, ninguém entende o trabalhar de Deus. Ele trabalha de uma forma diferente do que o nosso cérebro humano pode imaginar. O nosso cérebro, que ele é muito melhor do que uma máquina. Ele pode pensar muito mais que uma máquina. Ele pode guardar muitas coisas melhor que uma máquina. Mas ele
não consegue alcançar o agir de Deus, ele não consegue imaginar como Deus irá agir nas nossas vidas. E ali Jesus naquele momento virou e falou: nós vamos ali por dentro de Samaria, meus irmãos, por favor me obedeçam, não fiquem contra mim e vamos comigo. Claro que os 12 apóstolos eram fiéis a Jesus, eles viraram e falaram: então vamos, Senhor, já que é vontade sua, vamos passar por Samaria, sim. Eu acredito, irmãos, que é o que nós devemos fazer hoje em dia, nós que somos evangélicos, nós que somos cristãos. Talvez vocês que não conhecem a palavra, que ainda não são evangélicos, que ainda não aceitaram Jesus, vocês também devem fazer a mesma coisa, devem aceitar o chamado de Jesus na vida de vocês. Se Ele pede para você tomar tal atitude, que você vai e tome, que você não pense duas vezes, assim como os apóstolos faziam, e vai e tome essa atitude, irmãos. E assim saíram os 12, 13 com Jesus Cristo, saindo para ir junto com os apóstolos para aquela cidade, para Samaria. E entrando logo em Samaria, o que eles encontraram no centro de Samaria? Encontraram o poço. Encontraram o poço. O poço ali. Glória a Deus. Encontraram um poço, e que naquele poço, onde os samaritanos todos iriam ali buscar água, onde aquele poço abastecia toda a cidade de Samaria. Ali não havia água encanada, ali ainda não havia, todos têm que ir àquele poço para poder buscar água, para poder levar água para suas casas, para eles poderem tomar um banho, para eles poderem beber água, para eles poderem fazer os alimentos. E aquele poço, naquele momento, Jesus parou ali junto com seus 12 apóstolos, virou para eles e falou: vamos parar aqui, eu quero um pouco d'água, pois eu estou com sede. Virou desse jeito e falou para os seus apóstolos. Mas os seus apóstolos viraram para Jesus e falaram: ô Senhor, nós não temos sequer um copo, Pai, para poder lhe dar água. Jesus virou para eles. Jesus poderia ficar bravo com eles. Jesus poderia falar para eles: vocês são os incompetentes. Jesus poderia falar: como é que vocês, numa caminhada desse tamanho, uma peregrinação enorme que nem essa, vocês não carregam um copo d'água, não carregam um copo para poder beber água. Mas não, Jesus fez diferente. Jesus virou para eles e falou: tudo bem, isso acontece com todos, vocês são seres humanos, estão sujeitos sim a errar. Este foi um erro pequeno, claro, de vocês terem esquecido de trazer um copo d'água, trazer um copo para nós podermos beber água. Sim, Jesus perdoou, assim como Ele perdoa seus pecados, Ele perdoou os irmãos lá. Claro que aquilo não foi um pecado, mas eu estou aqui colocando como se fosse um pecado. E Jesus perdoa os seus pecados da mesma forma, mas mais à frente Ele vai perdoar pecados maiores nessa pregação. Mais à frente Ele vai perdoar pecados que são enormes. Você tenha certeza disso. Eu já estou adiantando para vocês o que vai acontecer mais para frente. Mas assim, Ele virou para seus irmãos logo em seguida e falou: irmãos, sigam para a cidade adiante. Vão, comprem o alimento, comprem a bebida que nós temos que beber, que logo eu encontrarei vocês. Eu ficarei aqui mais um tempo e logo eu encontrarei a vocês. Os 12 apóstolos, como eu falei, eram fiéis a Jesus. Eles obedeciam a cada palavra que Jesus falara na vida deles, a cada mandato que Jesus tinha na vida deles. E eles não murmuraram e saíram e foram. No meio do caminho, um dos apóstolos parou. Assim eu continuo conjecturando. Parou e pensou: mas meu Senhor vai ficar sozinho nessa cidade amaldiçoada. Isso eu não posso deixar acontecer. Isso eu irei voltar para lá. Irmãos, ele virou para os outros 11 apóstolos e falou: irmãos, eu vou voltar. Irmãos, irei ficar com nosso Senhor, pois Ele não pode ficar
sozinho, vão vocês e logo nós o encontraremos. E sabe quem que falou isso? Sabe quem que falou? Ninguém sabe de uma forma certa, de uma forma correta, quem que falou, quem que tomou essa atitude, mas eu falo para vocês, eu acredito que tenha sido o apóstolo João, pois só no livro dele, na Bíblia, é encontrada esta passagem. Só no livro de João, eu acredito que ele tenha sido a única testemunha ocular do acontecimento que irá acontecer logo mais à frente. Pois só no livro dele encontra-se essa passagem, nem mais um livro se encontra. Então, João voltou e logo quando chegou viu Jesus sentado, tranquilo. Aí Jesus viu João chegando e falou: o que fazes aqui, meu filho? O que fazes aqui, João? João então virou para Jesus e falou: Senhor, eu não poderia, Senhor, de forma alguma deixar você sozinho nesse lugar amaldiçoado, nessa cidade que está caminhando para a perdição. Então eu pedi que os nossos irmãos fossem, comprassem as coisas, que eu ficaria contigo aqui, logo nós o encontraremos, eu e você juntos iríamos ao encontro deles. Então Jesus falou: tudo bem, pensaste certo, irmão, pensaste certo, João, foi uma atitude honrosa de sua parte, mas nós temos que imaginar uma coisa, que Jesus, ele pode estar no pior dos lugares que for, que ele não precisa de pessoas para ajudá-lo, para protegê-lo, porque ele é o maior dos maiores, o que tem mais poder de todos, o que ninguém pode feri-lo, o que ninguém pode fazer nada sem a autoridade dele, sem a permissão dele. Assim como ele morreu na cruz do Calvário, assim como machucaram o corpo dele, assim como feriram, como zombaram da alma, da cara dele, ali aquilo aconteceu porque ele permitiu, porque ele sabia que ele tinha que tomar tal atitude para ele poder salvar a nós que hoje estamos aqui. E eu venho falar para vocês, se ele quisesse naquele momento, ele não teria acontecido nada daquilo, ele teria feito alguma coisa de diferente e nada daquilo teria acontecido. Mas será que nós, irmãos, estaríamos salvos hoje em dia? Será que o mundo seria o que ele é hoje? É o que eu pergunto para a sua vida. Por isso eu falo mais uma vez para a vida dos irmãos. Eu continuo essa história maravilhosa, essa história que já está chegando na metade, calma, já ela acaba. Essa história que já está chegando na sua metade. Então os 11 apóstolos continuaram a sua caminhada, a sua peregrinação. Pouco mais à frente, eles encontraram uma mulher samaritana vindo de encontro com eles, indo em direção ao poço onde estava Jesus. Então Pedro, como sempre, virou para os apóstolos e falou: irmãos, olha, aquela mulher está indo para o poço, lá onde está o nosso Senhor. É capaz, eu tenho certeza que Ele vai excomungar ela pela vida que ela leva. Mas Jesus, Ele não fez isso. Jesus, Ele toma atitudes, como eu já falei, que ninguém consegue entender, que ninguém consegue saber, nem a hora, nem o lugar e nem a forma que Ele vai tomar essa atitude. Ele tomou uma atitude que ninguém esperava, muito menos João, que estava ali com ele, que se impressionou na hora que viu aquela mulher chegando. Jesus viu também aquela mulher chegando. Jesus ali sentado, aquela mulher chegou naquele momento com a bacia na cabeça, com a corda enrolada na cintura. Chegou ali, parou na frente do poço. Aquela mulher deu uma olhada de rabo de olho para Nosso Senhor, para João naquele momento, mas continuou ali. Percebeu que eles não eram samaritanos e sim judeus por causa de suas roupas.
Mas ali aquela mulher continuou o seu serviço, tirou a bacia da sua cabeça, desenrolou a corda de sua cintura, amarrou no balde e ali começou a tirar a água do poço. Jesus ali sentado virou para aquela mulher e falou e pediu para ela: moça, por favor, dai-me água, pois tenho sede. João ali ficou muito surpreso, pois por ver Jesus, logo Jesus, pedir para uma samaritana, para uma pecadora, água para poder beber, e dando risada para aquela mulher conversando com ela. Mas João respeitou a atitude de Nosso Senhor e ficou quieto, só olhando aquela cena que ainda iria mais à frente, iria continuar. E eu venho falar para vocês que aquela mulher virou para o Nosso Senhor e falou de tal forma: como você, um judeu, vem pedir água para mim, uma samaritana? Você sabe há quanto tempo um judeu não pisa nessa terra aqui? Você sabe que você pode ser preso, você sabe que você pode ser morto nessa cidade, e você vem pedir água para uma mulher que nem eu, uma samaritana? E essa mulher excomungando Jesus de todas as formas, de todos os lados, colocando Jesus para baixo. É neste momento que eu venho falar para vocês do espírito de mansidão que Jesus tem, do espírito de mansidão que nós crentes deveríamos ter na nossa vida, mas muitas vezes nós não temos. Quando nós estamos passando por momentos bons, o espírito de mansidão que nós temos na nossa vida, ele age com mil maravilhas. Nós somos mansos de coração, mas a partir do momento que qualquer coisa de diferente acontece, que vem mexer com a nossa vida, nós esquecemos desse espírito e nós damos espaço para o escarnecedor mexer na nossa vida. Mas Jesus não, Ele é o dono do espírito da mansidão. Ele é o dono, Ele é o que mais tem espírito de mansidão nessa vida. Eu venho provar para vocês, porque Ele foi traído, sabia que estava sendo traído nesse momento por um de seus apóstolos, com um beijo no rosto. A partir do momento que Judas deu aquele beijo no rosto de Jesus Cristo, Jesus virou para ele e falou: Judas, faz o que tens que fazer, Judas, mas você continua sendo meu amigo, Judas. Ele veio e falou dessa forma. Se fosse nós, o que nós iríamos fazer com Judas? Eu tenho certeza que seria uma atitude totalmente diferente. Mas eu não condeno nenhum de nós, porque nós somos carnes, nós somos pecadores, sim. E nós tem muitas atitudes que nós tomamos que sim será diferente da de Jesus, já por esse motivo de sermos carne. Mas eu venho falar para vocês, para que nós possamos ter um pensamento melhor, que nós possamos parar para pensar, contar de 1 a 10 nos momentos da dificuldade, para podermos tentar não se estressar, não estourar nos momentos de dificuldades. É o que eu venho falar para você, irmão. Então, naquele momento, aquela mulher samaritana falando um monte para Jesus, e Jesus ali de perna cruzada, sentada com a mão no joelho, dando risada para a mulher. Virou para a mulher e falou: mulher, se tu soubesses quem te pedes água, mulher, você me daria água e ainda sairia feliz, pulando de alegria, mulher. A mulher samaritana então virou para Jesus e falou: mas quem é você para falar dessa forma comigo? Por algum acaso você é o Messias que voltara? O Messias que nós tanto esperamos que voltara? A única pessoa que eu ficaria feliz por me pedir água era o Messias. E mal sabia ela que ele sim era o Messias que tinha voltado para a terra. Mal sabia ela, uma pecadora, uma prostituta, Jesus falando com aquela mulher numa terra perdida que era Samaria.
Aleluia. Neste momento eu não consigo nem conter as lágrimas que já descem do meu rosto por saber do amor de Jesus que Ele tem pela nossa vida, pelas pessoas mais pecadoras que existem, que muitas pessoas falam que não tem jeito, mas para Jesus tem jeito sim. E as lágrimas começam a cair do meu rosto neste momento. Acredito que no rosto de João também, por ver tal atitude do nosso Senhor Jesus. A mulher então virou para Jesus e falou: Senhor, não, virou e falou: por acaso você seria o Messias? Jesus falou: eu sou o tão esperado, eu sou o Messias que vocês esperam. Ela falou: de que forma que você é o Messias? Ele virou e falou para ela: mulher, eu estou te pedindo um copo d'água, mas eu posso te dar uma água que você toma, e não é essa água que você mata a sede na hora e logo depois você continua com sede. A água que eu posso te dar, mulher, essa água você toma e nunca mais você tem sede na sua vida. Essa água que eu posso te dar, mulher, é a água da vida, mulher. É o que eu tenho a falar para você. Jesus dando risada, sorrindo para aquela mulher, falando isso. Aquela mulher ainda não tinha caído em si, continuava duvidando do nosso Senhor. Até quando Jesus virou para ela e falou: mulher, cadê o teu marido? Ela viraram e falaram para Jesus: eu não tenho marido. Jesus então respondeu para ela, disse: certo, você não tem marido. Os últimos 5 homens que você teve, nenhum era teu marido. E esse também que você está agora, esse também não é seu marido, mulher. A mulher então nesse momento se surpreendeu. Como pode um judeu nunca pisou aqui nessa cidade, não conhece nada da minha vida, saber dessas coisas, saber que eu já tive 5 homens que nenhum deles pararam comigo, ficaram comigo, pois ela era prostituta, ela saía com o homem, logo depois largava por dinheiro, por alimento, por ser pobre. E ela estava com o 6º homem. Esse 6º homem só estava com ela para ela poder ganhar alimento dele, em troca de mordomias, em troca de prazeres do corpo dela. Mas ela sabia que ele também não era homem dela, não era homem para ela. E Jesus ali falou para ela. Ela então neste momento acreditou que ele era o Messias. Neste momento ela se prostrou no chão, se ajoelhou: Senhor, você é o Salvador que voltou, ó Pai. Me perdoe por mim, por duvidar da Tua palavra, me perdoe. Jesus neste momento falou: levante-se, mulher, e vá, volte para a sua cidade. E eu falo para você, eu lhe peço, anuncie o meu amor nessa cidade, anuncie que o meu Messias voltou, pregue a minha palavra nessa cidade. É isso que Ele fala na tua vida também, irmão. Ele pede para você anunciar a palavra dele, assim como eu estou fazendo neste momento, assim como muitos varões e varoas fazem nesse mundo afora. A batalha é dura, a batalha é grande, mas anuncie o amor de Jesus, que você vai ver como você vai ser recompensado no final. Anuncie, é o que eu lhe falo. E neste momento então a mulher saiu feliz e satisfeita, alegre, contente, pulando de alegria, e foi-se embora. João falou para Jesus então: Jesus, Senhor, o que foi isso? Jesus falou: João, você não entender, João, o meu agir, o agir do meu Pai na minha vida, Ele que me manda tudo, as atitudes que eu devo tomar nessa terra. Aonde o pensamento humano, a imaginação humana nunca irá conseguir acompanhar. Por isso então eu lhe peço que você não me faça mais perguntas, João. Vamos de encontro com os irmãos, com os outros 11 apóstolos. E saíram ali João e Jesus de encontro, encontraram os 11 apóstolos, foram para a sua casa. E depois de 8 dias, uma semana, eu venho falar para vocês, uma semana depois que este acontecido tinha acontecido, Jesus
percebeu que os seus apóstolos estavam todos quietos, todos calados, e eles não eram desta forma. Jesus então percebeu, porque diretamente, sempre, os apóstolos pediam conselho para Jesus, pediu para ele contar a história de seus milagres, e já fazia uma semana que eles mal se comunicavam direito, e eles estavam vivendo todos juntos numa casa só. Então Pedro chegou perto de Jesus, sentado ao lado de Jesus. Jesus virou para Pedro. Como todos sabem, Pedro era quem sempre dava com a boca nos dentes, era sempre quem falava tudo, escapava tudo da boca de Pedro, e não conseguia guardar nada para ele. Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, o que está acontecendo com você e com os outros apóstolos, Pedro? Que vocês não me pediram mais histórias, mais contos de milagres, não me pediram mais para me ensinar nada para vocês. Pedro então virou para Jesus e falou: Senhor, eu venho falar para você, Senhor, que os apóstolos estão chateados, e eu também estou chateado. Peço perdão desde já, porque eu sei que eu estou pecando, mas eu tenho que falar para você que nós estamos chateados. Jesus virou para eles e falou: é por causa da mulher samaritana? Pedro falou: é sim, Senhor. Aí Jesus virou para Pedro e falou: Pedro, vá, chame os outros apóstolos e venham aqui que eu quero conversar com todos vocês. Pedro então foi, chamou os outros apóstolos. Os apóstolos viraram para Pedro e falaram: Pedro, depois dessa conversa, Pedro, você escapa de um raio, mas você não escapa de nós. Cagueta. Falou desta forma para seus apóstolos. Eu quero falar para vocês que eu continuo conjecturando. Essa história é toda conjecturada. Essa história eu peguei da Bíblia, mas eu montei uma história em cima dela para vocês poderem entenderem melhor o que aconteceu, o que pode acontecer na vida de cada um de vocês. E na continuação estavam ali todos os 12 apóstolos sentados na frente de Jesus. Jesus falou para eles: eu posso saber o que está acontecendo com vocês, irmão? É por causa da mulher samaritana. Os apóstolos então estavam todos de cabeça baixa, ergueram a cabeça, fizeram que sim. Jesus falou: mas por quê? Mas por quê? Aí Pedro virou e falou para Jesus assim: Senhor, nós estamos com você há mais de 2 anos, Senhor, e você nunca nos deu uma xícara, nunca nos deu um copo dessa água da vida. E para aquela mulher, aquelazinha lá, você deu uma fonte de água da vida, Senhor. Você nem a conhece, você nem a conhecia. Mais uma vez eu venho falar para vocês: o trabalhar de Deus nós não entendemos. Mas nesse caso, ele veio e explicou para os irmãos. E você vai entender que o trabalhar de Deus, apesar de nós não entendermos, nós acharmos que Ele está fazendo as coisas erradas, as atitudes estão todas sendo tomadas certas. E eu venho falar para você neste momento que Jesus virou para Pedro, virou para os outros apóstolos. Eu quero falar para vocês, irmãos, meus filhos amados, quem disse que vocês não têm esta fonte dentro de vocês? Ele fez essa pergunta. Os apóstolos ficaram com o olho grilado, não sabiam, não estavam entendendo o que estava acontecendo ali. Jesus falou então, Pedro, como que você saiu daquele barco? Como que você andou em cima das águas do mar? E não, sem saber nadar, e você não se afogou, Pedro? Só quem tem a fonte da água da vida dentro de si
é que tem autoridade para vencer a morte, Pedro. Pedro virou então para os outros apóstolos: é verdade, eu tenho a fonte da água da vida dentro de mim. Ficou feliz. Jesus continuou: os irmãos Tiago e João, como que vocês, daquela vez que vocês foram evangelizar naquela tal cidade lá, os irmãos daquela cidade não quiseram aceitar o evangelho, não quiseram aceitar a minha palavra. Vocês chegaram para mim e falaram: Senhor, eles não quiseram aceitar o teu evangelho. Nós podemos, Senhor, ir lá e amaldiçoar aquela cidade. Só quem tem a fonte da água da vida dentro é que tem autoridade, é que tem o poder dentro de si, tem o amor para evangelizar a palavra do Senhor. Tem o amor e consegue ficar triste quando a pessoa não aceita o evangelho. Vocês queriam até amaldiçoar aquela cidade. É verdade, disseram os dois: nós temos a fonte da água da vida. E vocês outros irmãos, vocês todos 12, como que o demônio, a pessoa chega endemoniada na sua frente e vocês têm autoridade de fazer com que o demônio saia, bata em retirada no mesmo momento do corpo dessa pessoa? Como que vocês conseguem curar paralíticos? Como que vocês conseguem curar pessoas cegas? Só quem tem a fonte da água da vida dentro de si é que pode e tem autoridade de poder fazer o sobrenatural. Tem autoridade de bater de frente com o demônio e fazer com que ele bata em retirada, que ele não aguente, não suporte ficar na sua frente. Aí um ficou olhando para o outro, os apóstolos falando: é verdade, nós todos temos a fonte da água da vida dentro de nós. Ficaram todos felizes. E eu falo mais para vocês, irmãos. Eu falo mais. Aquela mulher que eu dei a fonte da água da vida dentro dela, ela se tornou uma missionária. Deus transformou uma pecadora, uma prostituta, numa cidade perdida e missionária. Ali foi começar aquela mulher a salvar Samaria, começaram a evangelizar ali, pessoas começaram a aceitar a palavra de Jesus naquele local. A partir desse acontecimento, eu falo para vocês, é isso que acontece. Uma pessoa que aceita Jesus vale muito mais uma pessoa, vale muito mais uma alma ganha do que 1000 perdidas. Assim Jesus nos fala, e é verdade, irmãos. E ele virou para seus apóstolos e falou: vocês têm a fonte da água da vida dentro de vocês, mas por vocês estarem há 2 anos junto comigo, e se vocês continuarem junto comigo, vocês podem receber até o mar de águas da vida. Irmãos, virou para seus apóstolos e falou essa palavra. Vem falar para os irmãos que foi a primeira palavra que eu levei das minhas pregações. Essa foi a primeira palavra que eu preguei. É uma palavra linda, é uma palavra grande, comprida, sim, mas é uma palavra que nos toca por dentro, que mexe, que mostra o trabalhar de Deus na nossa vida, que mostra que nós não temos que entender o que Jesus vai fazer na nossa vida. Nós simplesmente temos que deixar Ele agir. Não precisamos entender nada, porque Ele sabe e Ele só irá fazer coisas boas na nossa vida. Se porventura acontecer algo de ruim, é porque tem que acontecer aquela coisa ruim para a coisa boa poder chegar. Eu agradeço essa rica oportunidade. Não quero mais tomar o tempo dos irmãos, pois o tempo já se fora. Eu não tenho mais tempo para poder levar a palavra por hoje, mas na próxima oportunidade eu tenho certeza que irá vir outra palavra muito mais bonita do que essa. Eu venho agradecer ao meu pastor, à minha pastora, ao meu ministério que está me honrando por vocês confiarem no meu ministério, confiar nas palavras deste humilde pregador que está começando, mas estar assim, levando a palavra.
com muito bom gosto para vocês, irmãos. Desde já agradeço essa rica oportunidade. Recebam a paz do Senhor e fiquem com Deus. Amém.